Brasil temia, sabia que havia uma possibilidade, mas a minha impressão é de que, talvez agora com a ida de Flávio Bolsonaro e com os encontros, o medo tenha aumentado um pouco. Mas até antes disso, a minha impressão é de que havia uma sensação ali de que esse risco tinha sido talvez um pouco adiado ou não. Olha, Thaís, o fato é que essa decisão do governo norte-americano pressiona o presidente Lula, o governo brasileiro e o Partido dos Trabalhadores a se posicionar contra a medida adotada pela Casa Branca, porque essa é a posição do governo, que teme que isso abra brechas para a intervenção ilegal e ainda que isso prejudique o sistema financeiro e também as empresas nacionais aqui no Brasil. Portanto, o presidente Lula agora vai ter que encontrar uma fórmula narrativa para se defender desse assunto, porque a decisão da Casa Branca instrumentaliza Flávio Bolsonaro no debate sobre segurança pública. É um debate que tem fácil aderência do eleitorado, é fácil você entender do que se trata, você classificar duas facções criminosas que atuam no Brasil inteiro como terroristas, mas é mais difícil você convencer a população ou fazer a população entender os riscos que estão embutidos nessa decisão, segundo o governo brasileiro. Essa é uma decisão que foi tomada no momento em que o Donald Trump não está olhando para a América Latina. As atenções do presidente dos Estados Unidos estão todas voltadas para a guerra no Irã. Com isso, essa ala mais ideológica da Casa Branca, mais ligada ao MAGA, ela ganha mais espaço nos assuntos que não são referentes ao Oriente Médio. E aí, portanto, o presidente dos Estados Unidos, nesse contexto que eu mencionei, recebeu Flávio Bolsonaro na Casa Branca para um encontro rápido, mas tomou cuidado de não publicar nenhuma mensagem nas redes sociais, não fazer nenhum comunicado oficial, ao contrário do que ele fez em outras visitas de pré-candidatos ou de candidatos de outros países que representam o campo da direita. Nesse caso, o Donald Trump preferiu manter as pontes com o governo brasileiro, porque está mais preocupado com a aproximação do Brasil com a China do que com as questões de cunho ideológico. Então, existe uma ala ideológica na Casa Branca, existe uma ala mais pragmática da diplomacia norte-americana. Essa ala pragmática quer que o Brasil fique próximo, sabe da possibilidade nada desprezível de o presidente Lula se reeleger, portanto, eles querem que o Brasil fique mais próximo da área de influência da Casa Branca do que da área de influência da China. Mas como nesse momento Donald Trump tem outras preocupações maiores, então essa ala acaba ganhando esse espaço, ganhando essa possibilidade de contemplar, que acaba contemplando pelo menos o clã Bolsonaro, a família Bolsonaro e o Flávio na sua campanha pela presidência da República. Juliana Lopes também com a gente. Juliana, o Pedro traz aqui essa pressão sobre o presidente da República. Quantas vezes, presidente Lula, nós falamos aqui da sensibilidade que sempre existiu, tanto para o governo Lula quanto para o Partido dos Trabalhadores, tratar do tema da segurança pública. O governo lançou aquele programa faz algumas 2 semanas, 11 bilhões de reais, sendo dinheiro do BNDES, via BNDES, para financiar a compra de armas dos estados, enfim, tentar demonstrar ali que estava agindo em prol da melhora da segurança pública, mas sabe que é um calcanhar de Aquiles do seu posicionamento histórico politicamente. Qual é a sua percepção, se você já conseguiu colher, mas mesmo a gente, como eu disse aqui agora ao Pedro, se você percebia alguma sensação de que esse tema poderia não acontecer agora, diante dessa proximidade de Lula com Trump. A Priscila Yazbek lembrou agora o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, falando com o Marco Rubio, tratando especificamente desse tema, certamente na tentativa de afastar esse risco. Exatamente, havia uma tentativa de afastar esse risco, mas a gente trouxe aqui, inclusive, a apuração no Hora H, Thaís, de que quando houve aquela conversa entre Lula e Trump, e isso não foi tratado diretamente pelos presidentes, isso acendeu um alerta da diplomacia, porque o que não é tratado, o silêncio também diz muito sobre algumas informações. E a avaliação que eles faziam e fazem ainda é que tem algumas questões que são muito difíceis de serem destravadas e que isso que está acontecendo hoje era dado quase como certo de que ia acontecer. Aí vamos lembrar o que a gente já trazia lá atrás. O presidente Donald Trump fez um conselho, para tratar sobre questões de segurança da América do Sul com vários países e o Brasil se negou a participar, não participou inclusive das reuniões.
Ali, por exemplo, já tinha sido tratado com o Paraguai de que essa classificação ocorreria não só para o Brasil, mas também para outros países. O sinal de alerta naquele momento para o governo brasileiro era de que, ainda que o Brasil não fosse afetado, não tivesse essa classificação mudada pelos Estados Unidos, atuações, operações poderiam acontecer, intervenções dos Estados Unidos na fronteira e poderia deixar o Brasil acuado. Agora, o que a gente está vendo é um avanço disso, essa classificação mudando aqui no território brasileiro, com todas essas possibilidades que você trouxe de, inclusive, interferência no sistema financeiro. Isso faz com que o Brasil possa levantar, pelo menos o governo possa levantar de novo aquele discurso da soberania, mas eu acho que o mais importante dessa conversa é a gente lembrar que havia essa possibilidade de que isso acontecesse e isso era dado quase como certo. Então, é claro que tem ali uma proximidade de Flávio Bolsonaro, uma foto, uma conversa com o Marco Rubio, mas é importante a gente dizer que foi ali tratar de um tema que já era dado como certo, uma mudança na classificação até pela diplomacia brasileira, o que acaba diminuindo um pouco o tamanho da influência dos bolsonaristas sobre essa decisão que foi tomada. Mas é claro que isso é dado como um ganho político. Um outro ponto que a gente trazia aqui era que as investigações da seção 301, apesar do governo ter ganhado tempo, é outro tema, que é dado quase como certo pela diplomacia, de que haverá sanções ao Brasil e de que tarifas vão ser ampliadas. Então, esses dois pontos estavam em negociação. Havia uma tentativa de Mauro Vieira de convencer ali os Estados Unidos a não mudarem essa classificação, mas a partir do momento em que o presidente Lula não trata desse assunto com Donald Trump diretamente, isso foi visto pela diplomacia como uma sinalização de que algo já estava quase decidido, praticamente decidido, e que era um assunto incômodo para ser tratado com Donald Trump naquele momento. Para nos dizer o que pode acontecer com a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, com essa designação das facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, Lorival. Boa noite. Boa noite. Bom, quando dois países estão juntos combatendo o crime organizado, eles têm cooperação policial, cooperação de inteligência. Essas medidas já poderiam ser adotadas de sanções contra os próprios criminosos, de não permitir vistos, de congelar ativos bancários. Toda essa gama de coisas contra o crime organizado pode ser adotada sem classificá-los como terrorista. O que muda quando se classifica como terrorista? Entra a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos. Na relação agora entre Estados Unidos e Brasil, os Estados Unidos podem alegar que existem grupos abrigados no Brasil que são uma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos. Sobretudo a partir de 11 de setembro de 2001, o terrorismo passou a ser tratado nos Estados Unidos na esfera militar. Então, se tornou não só uma questão de segurança nacional, mas também de defesa nacional, que permite, então, dar inúmeras possibilidades de invasão de privacidade, de quebra de sigilo de forma arbitrária, uma série de dispositivos legais de defesa dos cidadãos de outros países passa a não ter validade mais, porque para os Estados Unidos o que vale mais é a segurança nacional, mais até do que qualquer alegação que o Brasil possa fazer de sua soberania. Então, ações militares americanas podem violar o espaço aéreo brasileiro, o espaço marítimo, o espaço terrestre, pode haver medidas cibernéticas, e que podem ir muito além do mero combate ao terrorismo, uma vez que isso não é combate ao terrorismo. Então, quando você dilui o conceito de terrorismo e passa a usá-lo contra outras coisas que não são terrorismo, então você abriu a chance para qualquer tipo de interpretação. Você não está mais no campo técnico, porque tecnicamente organizações que visam o lucro, que sim, fazem ocupação territorial, se infiltram no Estado, corrompem policiais, corrompem políticos, tudo isso, se não for com um objetivo político de mudança de governo,
objetivos ideológicos, religiosos e étnicos, estou aqui usando a nomenclatura aceita internacionalmente, se não for com esses objetivos, se for meramente para ganhar dinheiro, então você está lidando com um crime organizado. Ele é terrível, ele aterroriza a população, mas ele não é terrorista. Por quê? Porque se você passa a tratar o crime organizado como terrorismo, você envolve as Forças Armadas. E você pode contaminar as Forças Armadas com a capacidade de corrupção do crime organizado. Porque o terrorismo mesmo, ele não tem um modelo de negócio de corromper policiais, corromper militares. Ele nem tem dinheiro para isso. Ele usa todo o dinheiro dele para os atentados terroristas. Já o crime organizado se dedica a atividades altamente lucrativas, que lhes permite corromper policiais e autoridades. Só que quando você corrompe um policial, civil ou federal, ele é um indivíduo autônomo, ele age de uma forma muito individualizada e costuma esconder essa corrupção. No caso das Forças Armadas, por causa do espírito de corpo, da hierarquia, da forma como os militares operam, é impossível corromper um militar apenas. Você corrompe toda uma corporação. Foi isso que aconteceu em países latino-americanos que aceitaram essa designação de terrorismo para o crime organizado. A Kagawa está em cima de como o sistema financeiro brasileiro pode vir a ser atingido com essa decisão, porque a gente bem viu a Priscila Yazbek nos contando como uma das possibilidades é ficar de olho no financiamento dessas organizações, facções criminosas, organizações terroristas. O que você nos conta sobre as consequências, desdobramentos dessa decisão, que vale já a partir da semana que vem, segundo nota publicada pelo Departamento de Estado americano? Boa noite, Naka. Boa noite, Márcio. A leitura no mercado financeiro é de que abre-se um risco muito grande de sanções impostas por Washington a basicamente todo o sistema bancário brasileiro. Por quê? Porque entidades do sistema bancário brasileiro agora, neste momento, estão sendo investigadas por suposta ligação, por suposto relacionamento comercial com membros do PCC. E aí eu cito 2 casos específicos, a REAG, gestora de fundos, e o próprio Banco Master, que numa dessas operações recentes, em várias delas, são citados como sendo agentes suspeitos de ou parte ou de elementos ali que são usados operacionalmente pelo crime organizado, por exemplo, para lavar dinheiro ou para transportar recursos ilegais. A partir desta decisão, Márcio, existe uma leitura de que todo o sistema bancário que, por exemplo, ofereceu fundos da REAG ou que ofereceu papéis do Banco Master, poderiam, eventualmente, ser sancionados. Uma das pessoas que entende que há esta possibilidade é o promotor Lincoln Gaki. Eu conversei com ele em março, nos Estados Unidos, e perguntei exatamente sobre essa hipótese, já que é uma hipótese muito mencionada pelo mercado financeiro, é uma preocupação muito grande. Agora, nesta noite, conversando com algumas pessoas do mercado, existe uma leitura de que, diante desta decisão, a decisão de sancionar ou não Banco A, Banco B, passa a ser quase política. Porque, num contexto como o brasileiro, muita gente pode ter feito negócios com entidades ou com pessoas ligadas ao crime organizado. E, a partir daí, passa a ser uma discricionalidade dos americanos decidir quem será sancionado. E aí existe uma segunda etapa ainda dessas sanções, Márcio, que são as empresas. Então, primeiro a gente fala do sistema bancário, do sistema financeiro, e a partir daí, quem negocia com o sistema financeiro, as empresas e as pessoas, podem também ser sancionadas. Do ponto de vista do sistema financeiro brasileiro, algo parecido a isso que foi feito no México é trágico. Porque é uma das ferramentas mais duras que eles têm, que aliás não é nada nova. Eles vêm utilizando isso há mais de 20 anos, desde o 11 de setembro, por sinal, que é quando começaram a criar essas ferramentas de estrangulamento financeiro do que eles consideram que são organizações terroristas transnacionais. É real esse perigo para o Brasil do ponto de vista do sistema financeiro? Olha, eu vou responder parafraseando um sucesso do cinema. Eu acho que é um perigo real e talvez imediato, né? O que efetivamente se constrói aqui, e nisso eu vou me aproveitar de uma fala que o Lorival fez uns minutos antes no programa anterior, em que ele dizia que à medida que a gente se afasta da definição técnica de terrorismo e abraça a definição politizada de terrorismo, a gente vai subindo um degrauzinho numa escala de inconsequência política. E repare, quando o Caio trouxe aqui a leitura do governo, e é um elemento central desse tema,
Flávio Bolsonaro vinha num momento de muita fragilização, ele buscou aonde? Buscou onde teria apoio para conseguir algum tipo de movimento. O problema do movimento não é o que ele resolve para uma pré-candidatura agora. O problema do movimento é aquilo que ele potencialmente pode gerar de crise no futuro, porque os atores políticos passam, mas as posições permanecem. E esse é o elemento central aqui, quando a gente faz esse tipo de discussão. Então, aí você está colocando um problema para a gente refletir agora em cima dele, Lorival, que é o seguinte. Em que lugar o Brasil ocupa nessa constelação de ações americanas contra o que eles chamam de cartéis declarados como terroristas? Organizações do crime organizado em outros países declarados como terroristas. Nós somos um caso especial. Ou nós estamos inseridos numa estratégia para dar um nome a isso, inseridos numa ação mais ampla? Eu acho que a gente tem que falar dos Estados Unidos de Trump, que são diferentes dos Estados Unidos de Joe Biden, de George Bush, de Bill Clinton. A gente teria horas aqui para discutir cada nuance de cada governo. Nos Estados Unidos de Trump existe uma estratégia nova, que é uma estratégia de segurança e de defesa, de projeção de poder sobre o hemisfério ocidental, né? E isso é algo novo, com essas nuances é inédito, né? Nem é nuance, é brutal. Exato. E essa é uma ferramenta que ele pode vir a utilizar para justificar uma série de ações e de arbitrariedades e ele, na tentativa talvez de instalar ou de obter a vitória desse candidato que esteve ontem com ele, o Flávio Bolsonaro, daí pode surgir o risco é real, surgir um tipo de coalizão militarista, porque o Flávio Bolsonaro é filho do Jair Bolsonaro, que mobilizou comandantes militares, autoridades militares na tentativa de se perpetuar no governo depois de ter sido derrotado nas eleições. O Trump também tentou isso, com muito menos êxito. Ambos não tiveram êxito, mas o Trump foi cortado, porque nenhum militar americano se filiou a essa tese. Agora, você tendo aqui essa justificativa de que é preciso empregar as forças militares, e aí você faz expurgos entre os comandantes que não vão aceitar porque dentro da doutrina militar brasileira isso é um risco grave. Então, assim, eles vão resistir, e aí isso se torna uma justificativa para realizar expurgos no comando, como o Trump fez. O Trump está fazendo expurgos nas Forças Armadas Americanas. Inclusive o comandante do Sul. Uma série de comandantes importantes. Então, se isso acontece, se o Flávio Bolsonaro é legitimamente eleito, né, e depois começa a tracionar essas ideias de uso das forças militares no emprego contra o crime organizado, contra o crime comum, você tem um espaço que as forças militares passam a ganhar na vida brasileira que elas só tiveram durante a ditadura militar brasileira, isso com um apoio ostensivo dos Estados Unidos. Então você tem uma gama de consequências possíveis de risco para a democracia gigantescos. Eu não estou querendo dizer que a nossa situação atual é boa, que a gente tem que aceitar o crime organizado, os juízes corruptos, a polícia corrupta, o Estado infiltrado pelo crime organizado, nada disso. Mas é aquela história. Você tem uma hepatite, aí você vai tratar como se fosse uma hipertensão. Você não controla a hepatite, você cria novos problemas. Cromar, há duas reações até aqui que a gente tem podido averiguar, né? Entre alguns especialistas, promotor de justiça Lincoln Gaki, aqui em São Paulo, considerado uma das autoridades mais destacadas no combate ao PCC. A reação deles é muito cautelosa, dizendo, olha, isso aí muda um pouco o combate ao crime organizado, não sei se vai ajudar, talvez atrapalhe. Quando a gente pega as Forças Armadas, elas dizem, olha, se vier uma cooperação em matéria de vigilância de fronteira, que só pode existir entre países, a gente acolhe isso, mas não queremos muita politização. Mas é exatamente esse onde está o foco hoje, na politização. Qual é o teu cenário? Olha, primeiro de tudo, boa noite, um prazer estar aqui com você, com o Caio, Lorival, Daniel, com aqueles que nos assistem. Eu creio que o cenário que se desenha como primeira variável é de instabilidade.
a gente pode dizer com alguma segurança que os parâmetros que norteavam não só a diplomacia brasileira na sua relação com os Estados Unidos até aqui, mas também o comportamento de atores econômicos, e você fez muito bem aquela listagem dos impactos desse tipo de movimento sobre setores estratégicos da economia brasileira, mudam. E mudam num parâmetro que, caso nada seja alterado, isso quer dizer, não haja uma reversão, como nós vimos na questão da Lei Magnitsky no ano passado, você transforma e muda completamente o processo de gestão de risco político por atores privados. Porque isso faz com que você tenha que se preocupar não só com o que acontece aqui, e isso empresas que não necessariamente teriam interesse nos Estados Unidos, mas você passa a ter que se preocupar também com as interpretações derivadas de autoridades políticas americanas sobre determinados tipos de movimento. Imagina a seguinte situação, William, só para dar um exemplo. O Brasil tem um sistema de pagamento coordenado pelo Banco Central, que é o PIX, certo? E aí, numa interpretação no limite do que seja envolvimento de qualquer autoridade monetária ou organização financeira com envolvidos com alguma dessas duas organizações... Tipo lavagem de dinheiro. Tipo lavagem de dinheiro. Imagine que uma autoridade ou um burocrata em Washington, pressionado por interesses de companhias americanas pela questão que envolve o PIX, e diga, olha, o PIX facilita o processo de lavagem de dinheiro porque ele não está submetido a regramentos de compliance que são originários de Washington. Isso muda o precedente e os marcadores do tabuleiro de maneira muito profunda e faz com que um gestor de empresa financeira brasileira que ontem estava preocupado apenas com o cenário eleitoral local e as eventuais oscilações de preferências em favor de Bolsonaro, de Lula ou de qualquer outro candidato, a partir de amanhã de manhã, ele tem que começar a se preocupar também com como Washington vai validar essa decisão. A gente pode considerar, por exemplo, que o ano passado, no tarifaço e na maneira como os setores do bolsonarismo que foram buscar nos Estados Unidos apoio, por exemplo, para livrar Jair Bolsonaro da cadeia, deu errado. Para, de alguma forma, interferir no funcionamento do sistema judiciário brasileiro, deu errado. Para acuar o governo brasileiro, deu errado, ao contrário. O Lula acabou ganhando, por contraste, um perfil de estadista que até ali ele tinha grande dificuldade em assumir e surfou um bocado disso. Agora não. Agora, de novo, nota-se, por exemplo, nas declarações aqui que a gente ouve um pouco de bastidor, é que o governo abraçaria novamente a questão da soberania, como resposta a essa classificação das organizações do crime organizado como terroristas. Funcionaria? Você quer falar primeiro, Lorival? Não, pode ir. Olha, eu creio que a forma de entender se isso vai funcionar ou não vai depender de duas variáveis. A primeira delas é a capacidade que o governo tenha de articular uma resposta. Porque aqui, quando o Caio trouxe a questão da dificuldade histórica do petismo em falar de segurança pública, você tem que o governo, a trancos e barrancos, com a capacidade de articulação limitada que tem no legislativo, apresentou uma discussão de ter uma nova legislação para equalizar as dinâmicas de segurança pública. Isso é algo que está colocado na mesa. Só que, para além disto, eu creio que a própria figura do presidente Lula vai ser testada também. E aqui eu creio que a gente tem, em termos de comparação hemisférica, dois exemplos. Um de quem está fazendo isso com uma certa qualidade sobrevivendo, que é a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que tem até aqui conseguido manobrar o assédio, por assim dizer, da Casa Branca e transformado isso em decisões razoavelmente firmes e popularidade. E, de outro lado, a gente tem alguém que não conseguiu manejar isso nada bem, que é o presidente da Colômbia, né? Que efetivamente foi entrando em uma espiral de conflitividade com os Estados Unidos que custou muito a ele, custa muito ao seu grupo político e que pode redundar em uma eleição presidencial em que ele tenha como sucessor um radical à direita. Então, esses elementos me parecem muito postos de maneira eficaz, né? E a gente vai ter que observar como essa resposta vai ser gestada no campo do marketing, da comunicação,
né? E também no campo da dinâmica política de homens de Estado. Dorival, a gente está aqui no esforço de tentar entender o alcance dessas medidas, em que profundidade ou abrangência elas seriam aplicadas, né? O arsenal, como a gente disse desde o primeiro momento nesse programa, de ferramentas à disposição da Casa Branca é enorme e compreende todos os instrumentos de coerção, inclusive os militares, em relação ao que eles definiram. Você já citou isso aqui, vale a pena olhar para isso agora, com uma nova doutrina de segurança nacional explicitada naquele documento famoso da Casa Branca no final do ano passado. Entre isso e uma conduta, do ponto de vista estratégico, coerente, sempre há uma diferença. No caso do Brasil, como as Forças Armadas brasileiras têm com as Forças Armadas americanas uma ligação muito antiga, muito sólida, as pessoas se esquecem, o Brasil tem 120 oficiais nos Estados Unidos, participam de cursos, tem oficiais brasileiros em bases americanas. Sempre houve, mesmo com grandes turbulências políticas, um tipo de relação razoavelmente protegido da politização. E parece que dos dois lados esse esforço hoje à tarde foi acionado. Tanto lá, nas Forças Armadas Americanas, como aqui, particularmente do Exército Brasileiro, a ideia de que, peraí, vamos tentar tirar a política disso. Porém, com esses princípios afirmados na doutrina de segurança nacional americana, há chances de escapar da politização também na relação entre as Forças Armadas dos dois países? Eu acho que as Forças Armadas hoje e nos próximos meses dos dois países ainda tem um altíssimo grau de institucionalidade, né, de proteção contra essa ideologização. São duas Forças Armadas profissionais, cujos comandantes ainda, apesar dos expurgos realizados pelo Trump, ainda mantêm certos limites muito claros e tal. Eu acho que as consequências dessa decisão de hoje, elas não são tão agudas no sentido de causar medidas adotadas pelos Estados Unidos. Eu acho que a possibilidade, a capacidade, a aceitação jurídica e política de que os Estados Unidos possam olhar para o Brasil como um país que abriga organizações que ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos, a simples possibilidade, essa nova ótica na relação entre Estados Unidos e Brasil cria uma nova assimetria, um novo tipo de assimetria que não havia algumas horas antes. Quer dizer, antes eram os Estados Unidos tratando com o Brasil. Claro que existem as assimetrias econômicas, militares, tecnológicas, mas não havia assimetria institucional no sentido de poder olhar para o Brasil e falar, não, peraí, esse aqui é um pária internacional que não consegue controlar organizações terroristas, e aí o próximo passo seria... Aliás, eles não conseguem porque eles não querem, porque essas organizações já se infiltraram... Que é um pouco aqueles estados do México. Já se infiltraram no poder político. Aí você começa a corroer a legitimidade ou a visão de legitimidade, né? A forma como você lida com a legitimidade daquele governo. E aí isso abre possibilidades de interferências. E aí você tem todo o aparato cibernético dos Estados Unidos, né? Nós estamos num ano eleitoral no Brasil, enfim, abrem-se múltiplas possibilidades. E aí, se o Trump vai usá-las ou não, Marco Rubio, etc., Scott Bessent, vai depender das necessidades políticas domésticas dos Estados Unidos, né, de usar o Brasil ou não como um modelo de projeção de poder de caso de efetividade, eficácia na projeção do poder americano. Vai depender de necessidades internas. E é isso que é drástico. O Brasil passa a ficar vulnerável ao sabor, muito mais hoje, muito mais exposto a humores e a necessidades que estão absolutamente fora do controle do Brasil, que são as dinâmicas internas de eleições nos Estados Unidos, que, aliás, coincidem que também vai ter eleições em novembro.